Fala você, meu aluno, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos agora ao nosso último tópico sobre polígonos, que é o nosso estudo das diagonais. Lembrando que a diagonal é interessante a gente defini-la, também fiquei devendo para você em quadriláteros, acho que eu não estou devendo mais nada, né? Chega de dever para vocês. Então aqui, ó, vou estar trabalhando com a ideia de diagonal, sendo um segmento de reta formado nos nossos polígonos, onde as extremidades dele estão em vértices não consecutivos. Afinal, se a gente pegar vértices consecutivos, no nosso polígono a gente forma os ladinhos dele. Olha aqui, ó. Aqui, nós temos dois vértices consecutivos, este e este. Forma o lado do polígono. Este e este, lado do polígono. Então, olha aqui, ó. Se a gente pega o vértice A e o vértice B, este segmento é o lado do polígono. O vértice B e o vértice C, este segmento, outro lado do polígono. Vértice C e vértice D, terceiro lado do polígono. Vértice D, vértice A, quarto lado desse polígono. Agora, para formar as nossas diagonais, o que fazemos aqui? A gente liga os vértices que não são consecutivos. Por exemplo, olha neste camaradinho aqui. Se a gente ligar estes dois vértices, aqui, ó, vai ficar legal. Pronto. Se a gente ligar estes dois vértices e esses dois vértices aqui, nós desenharemos, pronto, todas as diagonais do nosso polígono. Percebeu? Eu só preciso ligar vértices que não estejam consecutivos, aí a gente forma as diagonais desse camaradinho aqui. E o mesmo teremos para qualquer polígono, lembrando que a gente está trabalhando com polígonos convexos. Então temos aqui um pentágono com vértices A, B, C, D, E. Então, vamos tentar desenhar as diagonais desse camarada aqui. Por exemplo, as diagonais que saem do vértice A não pode nem ligar a B e nem ligar a E, porque esses são consecutivos. Então as diagonais só podem ligar a C e a D. Aqui, ó, a C e a D. Pronto. Agora, e se eu quiser as diagonais que saem do vértice B? Se eu quiser as diagonais que saem do vértice B, elas não podem se ligar ao vértice A. Afinal, B com A forma o lado desse polígono. B com E vai formar a diagonal, da mesma forma que B com D. Pronto, olha. Agora, B com C não forma diagonal, ele vai estar formando o lado desse polígono. E, finalmente, se eu quiser as diagonais que saem do vértice C, uma já desenhamos, que é essa diagonal CA. Não precisa desenhar de novo, senão ela vai ser contada duas vezes. Porém, temos aqui a diagonal CE. Pronto. Lembrando que CD não é diagonal porque é ladinho. Então, perceba, sempre de cada vértice sai a mesma quantidade de diagonais. Isso é nítido para a gente. Então, para a gente contar essas diagonais sem precisar ficar desenhando sempre, a gente consegue fazer essa contagem do número de diagonais. Essa quantidade de diagonais eu vou chamar de D. Dzinho. E como faremos para calcular essa quantidade de diagonais? Primeira coisa que eu quero que vocês percebam nessa brincadeira é a quantidade de diagonais que sai de cada vértice. Olha aqui, ó. Duas diagonais, duas diagonais, duas, duas, duas. Uma diagonal, uma diagonal, uma diagonal, uma diagonal. Ah, mas espera aí, você está vendo que está aumentando naturalmente essa quantidade de diagonais? Primeiro uma, depois duas. Isso para 4 lados, para 5 lados. Pedrinho, triângulo não tem diagonal? Não, porque lá a gente só tem vértices consecutivos. Um hexágono. Se a gente fizer o mesmo para o hexágono, você vai perceber o seguinte, olha, que desse vértice aqui saem uma, duas, três diagonais. Que desse vértice saem uma, duas, três diagonais. Ou seja, perceba então que está sempre aumentando de um em um. Mas olha que legal. Uma diagonal quando tem 4 lados. Duas diagonais quando tem 5 lados. 3 diagonais quando tem 6 lados. Então veja que essa quantidade de diagonais que sai de cada lado equivale ao número de lados n menos 3.
Então, essa daqui é a quantidade de diagonais que sai de cada vértice. Olha aqui, vamos desenhar para o hexágono. Vocês vão perceber isso daqui no hexágono também. Olha, eu vou desenhar as diagonais que saem desse vértice aqui de cima. Tá aqui, ó. Primeira diagonal. Segunda. E terceira. Pronto. Olha, veja que só tem 3 diagonais que saem desse vérticezinho aqui e o mesmo vai ocorrer para todos os outros. Afinal, nós temos aqui o total de 6 lados. Mas olha, só uma pergunta para vocês. Como é que a gente faz para calcular a quantidade no total de diagonais? Mas pera aí, esse vértice aqui não sai uma diagonal? Na verdade, para cada um deles não sai uma diagonal? Então basta pegar agora e multiplicar pela quantidade de vértices. E veja que a quantidade de vértices equivale à quantidade de lados dessa figura. Então basta pegar agora essa relação e multiplicar por n. Aí você vai ter o total de diagonais dessa brincadeira. Olha aqui, ó, no caso do pentágono, não saem 2 diagonais de cada vértice? Então você vai fazer 2 multiplicado por 5. Você vai fazer 1 multiplicado por 4. Mas olha o detalhe. Concorda comigo que a diagonal que sai do vértice B é a mesma que sai do vértice D? Então, quando você faz essa multiplicação pelo total de vértices, as diagonais estão sendo contadas 2 vezes. Então, o que basta você fazer no final? Dividir por 2. Ou seja, você vai pegar metade dessa contagem do número de diagonais. Fechou, acabou, só isso. Veja que acontece isso aqui também no pentágono. Olha aqui, ó. Veja que a diagonal que sai do vértice A é a mesma diagonal que saiu do vértice C. A diagonal que saiu do vértice de B para D é a mesma diagonal que eu estaria contando de D para B. E assim sucessivamente. Veja que isso também vai acontecer com o hexágono. Olha aqui, ó. A, B, C, D, E, F. Veja que também vai acontecer com o hexágono. Veja que temos as diagonais AC, AD e AE. Façamos agora as diagonais que saem do vértice B. Saindo do vértice B, temos essas diagonais aqui, ó. A diagonal BF, a diagonal BE e a diagonal BD. Pronto. E com isso, continuando toda aquela brincadeira, desenhamos todas as diagonais desse camarada. Então veja que com esta relação que eu apresento aqui para vocês, basta você ter a quantidade n de lados dessa figura. Então esse n que eu coloquei aqui para vocês, ele representa o número de lados desse polígono. Aqui está, ó, esse n representa o número de lados desse polígono convexo que você está calculando a quantidade de diagonais dele. E é isso que temos para este camarada com 4 lados, com este camarada com 5 lados e com este camarada com 6 lados. Foi o que fizemos para cada um desses polígonos aqui. Você pode fazer o mesmo para qualquer quantidade de lados. Então, nosso objetivo não é ficar desenhando sempre. A nossa ideia é fazer o quê? Joga o valor da quantidade de lados aqui nessa formuletinha e acabou a brincadeira. Então, neste caso, o nosso n vale 4, ou seja, um quadrilátero, possui 4 lados. Com isso, a nossa quantidade de diagonais D, ela vai ser igual a um número de lados 4, número de lados 4, menos 3, vezes o número de lados 4, percebeu? 4 menos 3 vezes 4, que é o número de lados. E no final, o que fazemos? Dividimos sempre por 2. Para tirar essa dupla contagem, dividimos sempre por 2. Formuletinha. 4 menos 3, isso é igual a 1. Multiplicar por 1 não muda em nada. 1 vezes 4, 4. 4 dividido por 2, isso é 2. Tá aqui, ó. Quantidade de diagonais, 2. E essa daqui é a quantidade de diagonais de qualquer quadrilátero, como vimos aqui no nosso desenho. Agora, no caso aqui com 5 lados, quantidade de diagonais D, ela vai ser igual a... Já vimos aqui. Só substituir 5 aonde tem n. Substitui, vai lá então.
n vale 5. Então teremos 5, que é o número de lados, menos 3 vezes 5. Percebeu? 5 menos 3 vezes 5. Número de lados menos 3 vezes número de lados. N menos 3 vezes n. Tudo isso dividido por 2. Dividido por 2, ela vem de praxe na nossa formuletinha. Só dividir por 2. 5 menos 3, 2. 2 vezes 5, 10. Dividido por 2, 5. Pronto. Essa daqui é a nossa quantidade de diagonais. E você vai perceber que o pentágono é o único cara que possui a quantidade de diagonais exatamente igual ao número de lados. Ele é o único cara que isso aqui acontece. Agora, se tivermos 6 lados, número de diagonais, ela vai ser igual ao quê? Substitua novamente, vai lá, continua a brincadeira. Nosso n vale 6. Então, aonde tem n, coloque 6. Vai ficar 6 menos 3 vezes 6. Tudo isso dividido por 2, que é a quantidade de lados. Ó. Tudo isso dividido por 2. Pronto. 2 não é a quantidade de lados, não, mas é dividido por 2. Continuando. 6 menos 3, 3. 3 vezes 6, 18. Metade de 18, 9. Pronto. Fechou. Ou seja, veja que temos aqui as nossas 9 diagonais desse hexágono. Conta aqui, ó. 3 roxas, 3 azuis, 6. Mais 2 vermelhas, 8. Mais uma preta, 9 de diagonais. Então, sempre funcionará isso para qualquer quantidade de lados. Pedrinho, se eu tiver 100 lados, 100 menos 3 vezes 6 sobre 2. Se eu tiver 1000 lados, 1000 menos 3 vezes 1000 sobre 2. Basta jogar nessa relação. Beleza, amigão? Tranquilo isso. E com isso nós fechamos as nossas ideias aqui essenciais para as suas questões de prova dos seus vestibulares. Beleza, amigão? Então, com isso, basta resolver exercícios em relação a essas ideias que eu passei para vocês aqui. Então, forte abraço e bons estudos para vocês. Valeu!